Fala galera, beleza? Eu sou Rafa Pereira. Eu sou Fatiello. Nós somos do Rede Rafas e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu e o Rafa, volta e meia a gente se pega comentando, né? Que são algumas mensagens que ficaram ali escondidas nas novelas, alguns temas que os autores deram indícios de querer abordar nas suas tramas, mensagens subliminares, não é mesmo, Rafa? Exatamente. E eu confesso que eu gosto muito quando isso acontece, seja em filme, novela, até mesmo desenho. Se você jogar aí no YouTube, mensagens subliminares de desenho, nossa, parece uma cacetada. Eu passo horas assistindo, que eu acho muito legal. Então eu e o Rafa, a gente começou a perceber que algumas novelas também tem isso. Alguns autores tentaram debater sobre alguns assuntos, mas deixaram tudo nas entrelinhas. Então, após a vinheta, você vai conferir que mensagens subliminares são essas que a gente encontrou em algumas novelas. No ar, mais um campeão de audiência. Vamos começar falando, eu acho que é um caso, um dos mais famosos da lista, pela novela, pelo personagem também, que tem um apelo popular, apesar de não merecer ter esse apelo popular, que é o Baltazar de Fina Estampa. Todo mundo sabe que ele é um cara agressivo, que ele é um cara machista, um cara homofóbico, preconceituoso. Infelizmente é um retrato ainda de muitos homens no Brasil, mas uma coisa que chama muito a atenção é a relação que ele tem com a filha dele, a Solange. A gente pode pensar, nossa, é só um pai autoritário, só um pai mandão e tal, mas ele já deu vários indícios de que a relação dele tá ali com um pezinho no incesto, que talvez não seja somente isso. Tem até uma cena, que eu acho que isso ficou meio explícito, né, que foi uma das primeiras vezes que eu consegui pegar no ar, que quando eu assisti em 2011 a novela eu não tinha percebido isso, mas agora revendo em 2020 a gente começa a perceber as coisas, ver com outros olhos. Tem até uma cena que ele chega em casa enfurecido e falando da Solange, demonstrando um ciúme da Solange, até que comentam com a Celeste que acharam estranha aquela atitude do Baltazar, que ele não estava com ciúmes da Solange como se fosse um pai, mas sim que ele estava com ciúmes como se fosse um homem. Isso ficou também em evidência quando a Solange foi pra cama com o Daniel e o Baltazar pegou os dois no flagra. O cara ficou completamente louco e queria matar o Daniel enforcado, e pá, até que depois ele tenta se acalmar, ele toma um choque ali de realidade e ele fica falando, você foi pra cama com outro homem, você foi pra cama com outro homem. Então assim, não é nem pelo fato da menina estar na cama com o namorado, ter perdido a virgindade, mas não é sim nem pelo fato de ser a filha dele, né, simplesmente. Exatamente, não é simplesmente por ser uma filha que perdeu a virgindade. Eu acho que um pai deve, pra tratar esse tipo de assunto, deve ficar meio assim, nossa, minha filha perdeu a virgindade. Mas não, ali o que ele ficou encrencado foi dela estar na cama com outro homem. Então assim, outro homem é porque ela já tem um homem. Quem que é esse homem? Da Solange, se o namorado dela é o Daniel, sabe? Então é coisas que se você pegar aqui uma cena aqui e pegar outra coisa ali, a gente acaba percebendo que tem uma relação meio incestuosa aí do Baltazar pra cima da Solange. E falar de incesto é um tema bem complicado, né? Ainda mais uma novela como Fina Exatamente. Estampa, que tem uma pegada mais leve, né? Então assim, acho que não ia ficar legal. Assim como em Flor do Caribe, que é uma novela das 6, inclusive estreou hoje. A gente tá na segunda-feira, dia 31 de agosto, aqui gravando esse vídeo, e acabou de estrear no horário das 6, Flor do Caribe, uma novela leve, uma novela solar, uma novela pra cima, né? Tem lá o núcleo protagonista, tem uma pegada mais séria, de vingança, inspirado no Conde de Monte Cristo, enfim, uma novela deliciosa e irresistível. E tinha lá o núcleo do Quirino, da Doralice e do Juliano, interpretado respectivamente pelo Ailton Graça, pela Rita Guedes e pelo Bruno Gissoni. Eu sempre confundo o nome desses três irmãos. O Quirino era um homem viúvo, tinha o Juliano como filho adotivo, posteriormente ele se casou com a Doralice, e daí na segunda fase da novela, o Juliano ele se apaixona pela Natália, que é a personagem da Daniela Escobar, e a Doralice ela fica com o pé atrás desse romance. Inicialmente todo mundo pensa que é pela Natália ser uma mulher mais velha, mas a realidade mesmo que era para ter sido abordada na novela é que a Natália, na verdade, a Doralice começa a se apaixonar pelo próprio filho adotivo, digamos assim, pelo próprio enteado, porque a Doralice, ela cria o Juliano como se fosse filho dela, né? Por mais que não seja o filho dela de sangue, ela cria como se fosse o filho adotivo dela. E quando a Natália pinta na história, começa a rolar ali umas desavenças, um estranhamento entre a Natália e a Doralice, vindo por parte da Doralice, né? Inicialmente esse estranhamento, e daí o público fica com um pulga atrás da orelha, né? Pensando, cara, mas esse estranhamento
não é simplesmente de uma mãe que não quer ver o filho se relacionando com uma mulher mais velha, né? Não é o mesmo estranhamento que a gente vê em Laços de Família com a Alma, que implicava com o Edu se relacionando com a Helena. É um ciúme ali meio, né, meio amoroso ali, né, meio incestuoso. E de fato era para ter sido esse o plot da novela. Só que consideraram que na época que isso seria muito forte pro horário, para uma novela das 6, e deixaram de lado. Então isso ficou só na entrelinha, né? Esse amor incubado que a Doralice sentia pelo seu filho adotivo ou pelo seu enteado, enfim. E daí seguiu a novela aí com essas mensagens nas entrelinhas. O Juliano, posteriormente, ele conseguiu ficar com a Natália. A Doralice, ela some da novela, porque o sonho dela é ter um filho de sangue, né? É ter uma gravidez, tudo normalzinho. E isso fica mais evidente ainda quando a Natália engravida do Juliano. Aí que a Doralice surta de vez, sabe? Daí ela pega, vai embora, tem uma crise, some da novela e retorna, acho que tempos depois, mas depois ela some de novo. Uma coisa assim que ficou meio sem explicação. Mas o fato, a realidade é que esse era para ser o plot da novela, né? Ter esse conflito amoroso entre mãe adotiva e filho adotivo. Exatamente. Se entre mãe adotiva e filho adotivo o negócio já é tenso, imagine quando tem o mesmo sangue rolando na veia. Foi isso também que ficou nas entrelinhas de A Favorita, que recentemente veio no catálogo do Globoplay. Muita gente tá reassistindo, matando a saudade. E se a gente assistir com um pouquinho de atenção o núcleo ali da Catarina, que era uma mulher que era maltratada pelo esposo e tal, a gente percebe que a filha dela também teve ali alguns resquícios de que o pai era abusador, não somente da mãe, como também da própria filha. Isso porque, né, o Leonardo, interpretado pelo Jackson Antunes, é um Baltazar da vida. Só que ao contrário do Baltazar, ele não tinha carisma nenhum e o público simplesmente odiava o Leonardo. Tanto até que o Inclusive, ator... na época, né, o Jackson Antunes entrou em depressão por causa desse personagem, né? Ele apanhou na rua também, né? Então, assim, coitado, não deve ser fácil pegar um personagem desses pra dar vida, porque você fica odiado e marcado. Aí depois também entrou a Estela na novela, interpretada pela Paula Bulamarque. Aí ele tentou estuprar a Estela, então enfim, foi uma coisa de louco. Porém, no meio dessa loucura toda, a sua filha, a Mariana, ela engravida. E a Mariana, sim, ela entra em colapso, que ela não quer contar pra ninguém quem que é o pai do filho dela. Cogitaram o Damião, que era interpretado pelo Malvino Salvador. O Shiva também, que era um adolescente ali mais ou menos da idade dela. Só que o Leonardo, ele acaba sendo preso na novela, na reta final da novela. E quando ele sai da cadeia, ele retorna para Triunfo, para ver como estão as coisas e tal. E ele encontra a Mariana segurando a filhinha no colo. Aí ele se aproxima, ele tenta uma reaproximação e ele tenta pegar essa menina no colo para ver... Enfim, ver o bebê. E a Mariana fala assim pra ele: não, você não vai pegar ela. Eu não quero que você faça com ela o mesmo que você fez comigo. Aí nisso, sabe quando o clima fica meio tenso, eles trocam olhares, o Leonardo vai saindo, é todo mundo, caraca, por que isso? Aí a gente começa a lembrar que a Mariana também não queria contar quem era o pai da criança, tanto que a novela acaba sem a gente descobrir quem que é o pai da filha que ela estava esperando. No final ela fica com o Shiva acaba assumindo a paternidade do bebê, mesmo não sendo filho de sangue dele, e fica esse mistério no ar, até pelo histórico do Leonardo, por tudo que ele fazia de ruim, a Mariana não querer revelar pra ninguém quem é o pai do filho que ela tá esperando, e também essa cena final, né, dela falando: eu não quero que você faça com ela o mesmo que fez comigo, aquela troca de olhar cabulosa ali. Então teve isso, né, muita gente especulou e chegou a desconfiar de que o Leonardo engravidou a própria filha. Imagina isso ser abordado explicitamente, gente, é algo completamente chocante. A gente sabe que infelizmente existe, mas é algo assim que de se ver, a gente vê isso na TV, na teledramaturgia, algo muito pesado. Então ali o João Emanuel Carneiro também botou um pouquinho nas entrelinhas dessa história, assim como também uma outra revelação que o Rafa vai falar pra gente agora. Exatamente, a gente sabe que o João Emanuel Carneiro tem esse ar misterioso, ele gosta dessa pegada, dessas coisas de mensagens subliminares. Não é à toa que escreveu aí A Cura, né, que é aquela minissérie que
pouca gente se lembra, mas é muito boa. Acho que nessa vibe que ele entrou em A Favorita, e depois veio A Cura, ele também quis trazer isso pra Avenida Brasil e num dos principais mistérios da novela, que é quem matou o Max. A gente sabe que todo mundo tá careca de saber que na novela quem matou o Max foi a Carminha. Entretanto, na cena que ela revela que é a assassina do Max, ela se levanta, tá indo direto pra penitenciária cumprir a sua pena. Ela se desculpa primeiro, né, com o Tufão, tudo. A Nina agradece ela, falando que ela salvou a vida da Nina por 2 vezes. E daí, por último, antes de sair da sala, a última pessoa que ela olha é o Jorginho. E aquela troca de olhares, assim, muita gente, inclusive os fãs, os mais atentos da novela, dizem que ela fez aquilo, aquela troca de olhares, foi ela dizendo assim, tipo, filho, eu te amo e eu fiz isso por você. E muita gente fala que quem matou o Max realmente foi o Jorginho, a Carminha viu e assumiu o crime para proteger o filho, que foi a pessoa que ela sempre demonstrou que ama. Acho que foi a pessoa que ela nunca mentiu, né, sobre a sua demonstração de afeto, foi o Jorginho. Então, assim, fica aquela coisa, assim, aquele olhar quando eles se olham, porque ela vai, se desculpa pelo Tufão, a Nina vai e agradece ela, né, e daí a última pessoa antes de sair da sala é o Jorginho. Aquela troca de olhares, assim, tipo, pra mim, eu acho que quem matou o Max foi o Jorginho e a Carminha assumiu o crime pra proteger o filho. Até porque também, se a gente vê um pouquinho assim, o Max morreu com uma machadada na cabeça. Então, assim, a mulher, ela é o sexo frágil no sentido de força física mesmo. Então seria bem mais condizente também, né, um Jorginho pegado o machado, que é pesado, e acertado em cheio, porque o machado simplesmente quase atravessou a cabeça do Max. Então ali foi alguma coisa que exigiu muita força. Tudo bem que pode ser a Carminha, mas aí tem essa outra cena dela trocando olhar com o Jorginho, a gente parando pra pensar em questão de força física, machado e pá. Tá aí esse mistério que a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu, apesar da revelação. Um outro mistério também, que a gente tem certeza do que é, mas que não foi explicitamente dito na novela, foi lá no finalzinho de Tieta. Aguinaldo Silva também deixou uma mensagem nas entrelinhas de Fina Estampa e também em Tieta, sobre um mistério divertido que é o que tinha na caixa da Perpétua. No final da novela, a Perpétua simplesmente, puff, desaparece, até que sua irmã Tieta decide abrir a caixa misteriosa e revelar para Santana do Agreste inteiro o que a sua irmã escondia. Mas a revelação foi somente pros habitantes da cidade e o público não ficou sabendo. Mas quando ela abriu a caixa, a reação do povo, né, um povo super moralista, defensor do bom costume, era uma coisa, exatamente, uma coisa espantosa. A gente falando, como que ela conseguiu isso? Quem será que pegou isso pra ela? Nossa, mas isso tá embalsamado. Então todo mundo cogitou que ali na caixa tinha o órgão genital do marido. Até mesmo a própria Jonafon acredita que é o órgão genital no marido da Perpétua que estava lá. Mas aí tem aquela dúvida, qualquer parte do corpo do marido que tivesse ali dentro, acho que as pessoas iam se espantar do mesmo jeito, né? Caraca, a pessoa tem um pé, uma mão, um olho. Mas aí, por todo o ambiente da novela, essa questão do povo ser falso moralista e pá, e pela reação deles assustadora, cogita-se que o que tinha na caixa misteriosa era o pênis do marido da Perpétua. A própria Perpétua, né, tipo, tinha essa vibe moralista, né, de apontar o dedo na cara e falar que não tinha teto de vidro. Então, assim, é mais condizente esse mistério mesmo. E até hoje o povo se pergunta, né, o que tinha na caixa de Perpétua. O próprio Cro, de Fina Estampa, né, quando vai, quem é o amante do Cro, e daí ele cita o exemplo da caixa de Perpétua, que ninguém descobriu, o público em si, né, não descobriu o que realmente tinha nessa caixa branca. E indo para alguns anos anteriores a Tieta, né, vamos então direto para 1986 e posteriormente para 1988 e falar de Selva de Pedra, o remake, e Vale Tudo. Selva de Pedra, inclusive o Rafa citou recentemente o remake, né, no vídeo de novelas que foram criticadas, mas bombaram na audiência, e ele falou inclusive que os próprios filhos da Janete Claire reclamaram um pouco da direção do... Qual que era o nome do diretor mesmo? Teve vários, essa novela teve vários diretores. O primeiro. Denis Carvalho, aí teve o Walter Avancini, eu acho, Isso, né? o Walter Avancini, que foi o primeiro, né? Os próprios filhos da Janete Claire reclamaram que ele dava um tom muito sensual
para a novela, coisa que não tinha na obra original de 1972. E esse tom sensual aplicou-se especificamente às cenas da personagem Fernanda, que era a Cristiane Torlone, e também da Cíntia, que era a Beth Goulart. Na verdade, as duas era para ter um caso lésbico, né? As duas era para ter ali um affair, inclusive tinha muitas cenas assim que as duas conversavam ali, pertinho uma da outra, quase que se beijando. Muita gente achava que era só a cena do primeiro capítulo, né? Quando as duas mergulham na piscina e daí se acariciam, ficam pertinhas uma da outra, se abraçam, tudo mais, tem um afeto ali, uma troca de olhares bem sensual, mas não, agora na reprise recente que acabou no Viva, o público pôde ver que não era só aquela cena. Inclusive teve outra cena também, porque a personagem da Beth Goulart, ela era casada, e tem uma cena que elas insinuam fazer uma homenagem junto com a Beth Goulart, a Cíntia, a Fernanda e o marido da Cíntia. Então, assim, era uma coisa assim que lá para 1986, com a ditadura ali pegando firme na censura, né, foi meio que o público meio que chiou, a censura também acabou percebendo isso, não ficou nas entrelinhas para a censura, e a censura pegou e falou, ó, pode cortar isso daí, hein? Não vai ter, não vai acontecer esse casal lésbico. Eu acho que seria interessante, né? Porque as duas realmente tinham química. A Beth Goulart tinha mais química com a Cristiane Torlone do que com o ator que fazia o marido dela na novela, mas infelizmente, isso ficou nas entrelinhas. Algo semelhante também aconteceu em Vale Tudo, com a suposta relação homoafetiva que existia entre os personagens Tiago e o André. O Tiago era filho do Marco Aurélio e ele tinha uma amizade muito próxima, uma amizade com bastante afeto, com bastante carinho com o André. Só que algumas coisas ficavam implícitas ali, né? Porque os dois ficavam trancados no quarto, o Marco Aurélio ficava desconfiado, nem todas as cenas dos dois trancados no quarto eram mostradas. Então, assim, ficou na entrelinha de que o Gilberto Braga, o Agnaldo Silva e qual que era o nome da outra autora? Leonor Baceres, eles queriam retratar uma relação homoafetiva de fato entre os dois, né? Que iria nascer da amizade e para subir para outro patamar, mas isso acabou não acontecendo, e daí o Tiago acabou ficando com a Fernanda, que era a namorada do André, né? Eu achei estranho, eu acho que poderia ter sim sido abordado, até porque em Vale Tudo a gente tinha um casal lésbico de fato, que meio que ficava nas entrelinhas ali, só que o público entendia que era um casal lésbico. Já essa relação homoafetiva do Tiago e do André realmente ficou na entrelinha aí, e acho que só nos dias de hoje a galera pôde perceber que, tipo, putz, poderia ter rendido um romance ali entre os dois personagens, assim como as personagens de Selva de Pedra. Exatamente. Então a gente pode perceber ali que os autores, de vez em quando, se a gente prestar bem atenção numa novela, a gente acaba captando umas mensagens subliminares que eles de alguma forma tentaram inserir na trama, mas colocaram o pezinho no freio e deixaram tudo nas entrelinhas. Então, agora se você lembra de alguma outra novela que tem um caso parecido como qualquer um desses que foi citado nesse vídeo, use os comentários aqui para falar pra gente. Se não se inscreveu no canal, se inscreve e seja muito bem-vindo no Rede Rafas. Ative o sininho das notificações e deixe um likezinho nesse vídeo. Não esqueça de comentar, mais uma vez falando, o que você achou desse tema. Se tem algum outro que deveria estar aqui nesse vídeo que a gente não falou, sabe que a gente faz nossos vídeos baseados naquilo que vocês querem ver, não é mesmo, Rafa? Exatamente, porque a voz de vocês aqui no canal é como se fosse a voz de Deus. E a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, até um próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.